Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. A leitura de hoje está em Levítico capítulo 10, versículo 1 ao 3, e nos diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Sempre que este texto é lido, a maioria das pessoas questiona sobre que incenso é esse que levou à morte de 2 dos 4 filhos de Arão. Isso revela geralmente uma curiosidade humana de saber o que levou à morte, mas não as faz refletir sobre suas próprias vidas e escolhas, que igualmente podem conduzir a caminhos que levam à morte. Nem os próprios sábios de Israel são unânimes acerca da morte de Nadab e Abiú. Rabi Eliezer, por exemplo, ele disse assim: Os filhos de Arão morreram apenas porque tomaram decisões sobre assuntos religiosos na presença de seu mestre, Moshe. Já Rabi Ismael disse que eles morreram porque entraram no santuário intoxicados pelo vinho. Deduzimos que é assim porque depois da sua morte Hashem admoestou aqueles que sobreviveram que eles não deveriam entrar embriagados pelo vinho. Olha o que diz lá em Levítico capítulo 10, versículo 8 e 9. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será entre todas as vossas gerações. Isso nos ensina sobre o cuidado em nossas decisões. Devemos recordar que aqui se tratava de uma grande festa. Estavam concluindo a consagração do Mishkan e, de repente, acontece uma tragédia. Quantas vezes, em momentos de empolgação, tomamos decisões inapropriadas? Compramos coisas que não necessitamos e aí ficamos endividados, perdemos o sono e só então percebemos que tomamos uma decisão precipitada. Outras vezes, tomamos decisões baseadas na alegria do vinho, fazemos votos, dizemos coisas que depois, refletindo, pensamos, era melhor não ter feito. Ainda podemos refletir sobre aqueles que, num culto religioso qualquer, tomados pela emoção do momento, decidem se converter, se batizam, para logo depois voltar à vida de pecado. A morte de Nadab e Abiú nos ensina, muito mais do que o tipo de incenso usado, a tomarmos as decisões importantes em nossas vidas, baseados em reflexões profundas e sinceras. Se Rabi Eliezer disse que Nadab e Abiú tomaram decisões sobre assuntos religiosos na presença de Moisés, devemos refletir: quantas decisões eu tomei sem consultar meus mestres na fé? Quantas vezes eu sobrepujei meus mestres apenas por achar que eu também era capaz? Quantas vezes eu fiz coisas erradas e disse: só Deus pode me julgar? Se Rabi Ismael disse que eles morreram por entrar diante do Eterno embriagados pelo vinho, quantas vezes eu achei que beber um pouquinho a mais não teria problema? E com isso, casamentos são destruídos, vidas são ceifadas por decisões erradas como as de Nadab e Abiú. Provérbios capítulo 8, versículo 12 nos diz: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Seja sábio, seja prudente, tenha conhecimento e tome conselhos. Assim você tomará as decisões baseadas nesses princípios e não na empolgação de momento, e poupará a sua vida de momentos tristes. Essa é a reflexão para hoje e eu desejo que a cada dia todos nós tenhamos ao menos 5 minutos para Deus.